Flexbox é uma das propriedades mais poderosas do CSS. Com ele a gente consegue ter controle total sobre o posicionamento e o layout dos elementos nas nossas páginas web. Então ele é uma ferramenta e um conhecimento fundamental para qualquer desenvolvedor front-end. Então nesse vídeo a gente vai aprender os conceitos básicos do CSS Flexbox, como ele funciona na prática e como aplicar essa propriedade dos nossos elementos para criar layouts mais dinâmicos e mais responsivos. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo! Então, pessoal, para a gente entender como funciona o Flexbox, a gente precisa entender as propriedades básicas desse display. Então eu trouxe aqui uma listinha, das propriedades que a gente vai trabalhar hoje e eu vou explicar cada uma para vocês, e à medida que a gente for entendendo cada uma dessas propriedades, a gente vai ir aplicando no nosso HTML. Então eu trouxe aqui um HTML bem básico, simulando que seria uma landing page, por exemplo, com um texto, um título, um header e uma imagem. E aí a gente vai usar as propriedades do Display Flex para ordenar, para alinhar esses elementos em tela. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que para ativar o Display Flex em algum elemento, a gente precisa adicionar a propriedade Display Flex nesse elemento. Então se vocês verem aqui no meu HTML, eu criei uma div chamada Container. Dentro desse meu container, eu tenho todos os elementos da minha landing page. E aqui no meu CSS, eu já coloquei esse meu container para possuir o Display Flex e uma altura de 100 viewport height para ocupar toda a tela e a gente conseguir ir movimentando os elementos em tela, para a gente ter um espaço disponível para fazer essa movimentação. Beleza, então com o Display Flex ativado no nosso elemento, a gente consegue controlar as configurações dele através das outras propriedades que a gente vai entender agora. Então a propriedade mais importante que eu acredito que a gente precisa saber do Display Flex é a propriedade Flex Direction. Essa propriedade diz para o nosso elemento qual vai ser a ordem em que os elementos filhos desse elemento vão ser ordenados. Como assim? Se a gente vier aqui no meu container, a gente consegue ver que ele tem alguns elementos filhos, que seriam o header, é um filho direto de container, o H1, o H2 e essa outra div content. Quando eu passo para o meu elemento a propriedade Flex Direction, eu digo para ele qual é a ordem que eu quero que ele alinhe esses elementos que são filhos direto dele. E quais seriam as ordens disponíveis? Bom, a gente pode alinhar tanto como row, então linha, então eles vão ficar um ao lado do outro, ou como column, então coluna, então vão ficar um abaixo do outro. Ou a gente pode também colocar row reverse, que seria um ao lado do outro, só que na ordem contrária do que eles estão declarados, e column reverse, que seria um elemento abaixo do outro, mas na ordem contrária do que eles foram declarados. Então, eu vou tirar aqui o Flex Direction que eu tinha colocado e vou abrir o navegador para mostrar como estão as coisas por enquanto para vocês. Estou aqui no meu navegador, a gente consegue ver que todos os elementos estão um ao lado do outro. Então, estão todos um do ladinho do outro. O único elemento que está embaixo aqui é a imagem, mas porque a imagem fica dentro dessa outra div, e aqui dentro da div eu tenho o meu parágrafo e a imagem. E aqui eles vão se comportar de forma diferente, porque eles respeitam o elemento pai deles, que não é o container, e sim esse content. Mas a gente consegue perceber que todos os filhos direto do meu container estão um ao lado do outro. Então, eles estão numa disposição de row. E isso a gente precisa entender que, por default, quando a gente ativa o Display Flex em algum elemento, o Flex Direction que vem por default é o Flex Direction Row. Então, eu vou colocar aqui Flex Direction Row para vocês verem que nada vai mudar. Eles continuam na mesma posição. Mas se eu trocar, por exemplo, para Row Reverse, então vou continuar um ao lado do outro, mas na ordem inversa, a gente vai ver que eles vão ter mudado de disposição. Agora, o que eram os últimos, que era a minha imagem, meu parágrafo, vieram aqui de primeiros da minha linha, depois meu subtítulo, depois meu título e depois o meu header. Só que, se eu quisesse que esses elementos ficassem um abaixo do outro, eu colocaria a propriedade column aqui, em vez de row. Voltando para o navegador, a gente já consegue ver que agora os elementos estão um abaixo do outro.
e eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz com row reverse, eu posso colocar aqui column reverse. Agora eles vão ficar um abaixo do outro, mas na ordem inversa do que eu havia declarado anteriormente. Bom, pessoal, aproveitando que o assunto de hoje é front-end, eu vim contar um pouquinho mais para vocês sobre a Rocket City. Para quem não conhece, a Rocket City é uma escola de programação que tem diversos cursos focados no desenvolvimento web, inclusive o curso Explorer, onde você vai encontrar vários fundamentos do desenvolvimento web, tanto front-end quanto back-end. E aqui dentro do Explorer tem um módulo especial para você aprender HTML e CSS e se aprofundar em todas as propriedades do CSS, que é algo indispensável para um desenvolvedor front-end. E hoje a Rocket City está com uma promoção onde você consegue acesso a todos os cursos da plataforma por menos da metade do preço se você fosse comprar cada um dos cursos individualmente. Então, além do acesso ao Explorer, que é o curso de fundamentos para quem está começando no desenvolvimento web que eu comentei, você também vai ter acesso a um bootcamp mais especializado. Então, para aprender tecnologias como React.js, React Native e Node.js, tem uma trilha para cada uma dessas tecnologias com conteúdo super atualizado e de acordo com o que é pedido hoje no mercado, além do acesso ao Rocket City Plus, que dá acesso a todos os eventos que a Rocket City já realizou, e além de toda a mentoria e ajuda especializada dos mentores da Rocket. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês saberem um pouquinho mais. E a próxima propriedade que a gente vai entender é a Flex Wrap. Então eu vou voltar aqui no meu CSS e vou trocar o meu Flex Direction para row. Vou deixar como row. E a gente vai colocar a propriedade Flex Wrap. E o que essa propriedade faz? Ela indica para o elemento pai o que ele deve fazer quando o espaço disponível que ele tem não é o suficiente para alinhar os elementos na ordenação que a gente tinha pedido. Como assim? Digamos aqui que eu pedi para ele ordenar no Flex Direction Row, ou seja, um ao lado do outro. Mas o tamanho da tela está muito pequeno e não cabe um elemento ao lado do outro. O que ele deve fazer nessa situação? Ele deve fazer um overflow, deve deixar um scroll lateral? Ou ele pode colocar esses elementos em forma de coluna? O que ele deve fazer? E é isso que essa propriedade Flex Wrap permite que a gente faça. Então, se eu colocar aqui wrap, ou seja, eu digo para ele, quando chegar num tamanho que não cabe todos os elementos na ordenação que eu pedi, faça um wrap, ou seja, quebre eles. Então, se eu tiver em linha e eles não couberem todos na mesma linha, quebra para uma próxima coluna. Se eles estiverem em coluna e não tiver altura suficiente, quebra eles para uma próxima linha. É isso que eu estou dizendo para o meu container. Estou permitindo que ele faça isso. Então, se eu voltar aqui para o meu navegador, a gente vai ver que o header, o título e o subtítulo estão alinhados em formato de row, porém, essa minha div content, que tem o parágrafo e a imagem, quebraram para uma próxima coluna. E por que isso aconteceu? Porque esse P aqui, ele tem um width de 100%, então ele quer ocupar todo o tamanho possível. E como eu disse para o container, que era para ele se comportar com wrap, ou seja, poderia quebrar para uma próxima coluna caso tivesse algum elemento que fosse grande demais, ele fez isso. Ele deixou que essa div quebrasse para a próxima coluna, para a coluna de baixo, e aí ocupasse o width 100% que ela queria. Mas se eu vier aqui no meu content, colocar para ele um width de 250 pixels, vou salvar, a gente vai ver que agora ele se comporta como row, um ao lado do outro, porque eles cabem todos na mesma linha. Então eu vou diminuir o tamanho da nossa tela para a gente ver esse comportamento. Então eu abri aqui o inspecionar e eu vou indo, diminuindo o tamanho da minha tela até chegar um momento que não vai caber todos os elementos mais na mesma linha. E ele vai quebrar esse último elemento para uma próxima coluna. Se a gente ver aqui, pronto, ele quebrou. E aí quando tem espaço disponível ele deixa ocupar, quando não tem ele já quebra para a próxima linha. E se eu tirar essa propriedade aqui, Flex Wrap, vou desabilitar ela, ele não vai mais fazer essa quebra, ele tenta fazer esse resize, ele deixa acontecer um overflow lateral, fica bem estranho. Então, quando a gente quer que ele faça essa quebra automática, que é até bom para responsividade, a gente coloca esse Flex Wrap e ele permite que tenha essa quebra automática aqui quando não couber mais todos os elementos na ordenação que a gente tinha definido. E esse Flex Wrap, a gente pode colocar também como Wrap Reverse, ou seja, quando for quebrar, quebra na ordem inversa. Então, vamos ver aqui como é que ele vai se comportar. Eu vou diminuir para um tamanho onde não cabe mais. Quando eu diminuir, a gente viu que agora a minha imagem e o meu parágrafo, em vez de eles quebrarem para
coluna de baixo, eles ficaram em cima, porque eu coloquei wrap reverse. E a gente sabe que quando a gente usa essa propriedade reverse, a gente faz na ordem inversa do que os elementos estão declarados lá no HTML. E outra propriedade que a gente poderia colocar aqui seria o no wrap, ou seja, não quebrar. E é a mesma coisa do que a gente não definir essa propriedade. Então, se eu deixo no wrap, ele volta para aquele comportamento estranho de tentar fazer um resize, diminuir o tamanho dos elementos para ver se eles cabem em tela. Então, vou voltar aqui para o nosso arquivo e vou só escrever aqui, ó, todas as formas que a gente pode declarar o wrap. A gente pode declarar como wrap reverse e como no wrap, que é a mesma coisa que não declarar. E a próxima propriedade que a gente vai ver é a propriedade FlexFlow. E essa propriedade serve como um shorthand para a gente declarar tanto o FlexDirection como o FlexWrap numa mesma propriedade, sem precisar declarar eles de forma separada. Então, vou voltar aqui no nosso Style CSS e a gente tinha colocado aqui, ó, FlexDirection Row e FlexWrap como wrap. Mas eu posso vir aqui e colocar apenas FlexFlow, Row e Wrap. Dessa forma, eu não preciso fazer essas duas declarações aqui em cima. Se eu voltar para o nosso navegador, vai estar tudo funcionando, né, como estava anteriormente. Eu posso vir aqui e trocar para Wrap Reverse, por exemplo, e ele vai fazer a quebra inversa. Ou eu posso vir aqui e trocar de Row para Column. E a gente vai ver que aqui ele não está se comportando como uma coluna, porque não cabem os elementos numa única coluna, mas se eu voltar aqui para o tamanho total da tela, a gente vê que eles passam a ocupar uma coluna só. E por que que ele fez aquela quebra aqui para a direita? Porque a gente declarou o FlexWrap, então ele identificou que não cabiam os elementos na coluna, né, sem ter um overflow, e aí por eu ter declarado um wrap, ele fez essa quebra. Mas se eu colocasse aqui no wrap, eles iam continuar na mesma coluna e aí ele ia adicionar o scroll na minha tela. Então, a propriedade FlexFlow é uma forma muito boa da gente diminuir a escrita do nosso CSS. E agora a gente vai ver algumas propriedades que permitem que a gente faça o alinhamento dos nossos elementos dentro da nossa Flexbox. Então, a gente vai começar pela propriedade JustifyContent. E a gente tem que entender que a propriedade JustifyContent, justamente com a propriedade AlignItems, se comporta de forma diferente dependendo do nosso FlexDirection. Então, ela se comporta de forma diferente se a gente estiver com FlexDirection Row or Column, seja Row Reverse ou Column Reverse também. Então, vamos adicionar aqui a propriedade JustifyContent no nosso container e eu vou colocar primeiro um JustifyContent como Center. E lembra que a gente está aqui com o FlexDirection como Row, ou seja, estão todos os elementos na mesma linha. E eu vou colocar aqui um width 100% também no nosso container para ele ocupar todo o espaço disponível nas laterais para a gente conseguir ver aqui o funcionamento desse alinhamento. Então, voltando aqui para o nosso navegador, a gente consegue ver que quando eu coloquei o JustifyContent Center, ele alinhou todos os elementos no centro da minha linha. Então, o JustifyContent permite que a gente faça o alinhamento dos elementos, né, no eixo onde eles estão ordenados. Então, aqui no caso, como eu estou ordenada, né, com row, então eu consigo fazer o alinhamento do JustifyContent no eixo X, porque é na linha, né, onde eu vou ordenar. Então, aqui eu posso colocar Center, que alinha todos eles ao centro, ou posso colocar FlexStart, para colocar todos lá no começo da linha. Ou posso colocar também FlexEnd, para alinhar todos no final da linha. Mas aí tem outras propriedades bem interessantes que a gente pode utilizar. Por exemplo, o Space Between. Então, a gente vai pegar essa linha e vai jogar todos os elementos para um canto, colocando um espaço entre eles igual. Então, aqui a gente consegue ver aqui, entre todos os elementos tem um espaçamento igual entre eles. Então, a gente distanciou eles o máximo possível que a gente pôde. E se a gente trocar esse Space Between por Space Around, a gente vai distanciar eles, mas a gente também vai manter uma distância das bordas. Então, aqui a gente consegue ver que antes, no Space Between, eu não tinha espaçamento, né, dos elementos nas bordas do container. Quando eu troco para Space Around, eu tenho um espaçamento nas bordas e mantenho os elementos espaçados entre eles o máximo possível, né, do espaço que sobrou depois de eu fazer o espaçamento nas bordas. E, por fim, eu tenho o Space Evenly. O Space Evenly
separa os elementos, né, distancia eles com um espaçamento igual, tanto para as bordas, tanto para o espaçamento dos elementos. Então, vou anotar aqui para a gente não se esquecer. Então, vamos lá. Justify Content. Se a gente fizer Center, eu alinho todos ao centro. Se eu colocar Flex Start, eu alinho todos no começo. Se eu fizer Flex End, eu alinho todos no final. Se eu colocar Space Between, eu distancio o máximo possível. Então, eu dou a distância máxima possível entre eles. Se eu colocar Space Around, eu distancio das bordas e os elementos o máximo possível. E se eu colocar Space Evenly, ou seja, igual, eu distancio as bordas e os elementos igualmente o máximo possível. Então, voltando lá para o navegador, só para a gente lembrar, a diferença entre os spaces, se eu colocar Space Between, é o espaçamento máximo possível entre os elementos, não importando as bordas. Se eu colocar Space Around, eu lembro que existem as bordas, mas eu mantenho a distância das bordas menor do que a distância entre os elementos. E se eu colocar Space Evenly, eu coloco a distância das bordas e dos elementos de forma igual. Mas esse é o funcionamento para quando a gente está no row, então com Flex Direction Row. Então aqui a gente está mexendo no eixo X. Porém, se a gente trocar aqui o nosso Flex Direction Row para column, então agora eu vou ter uma ordenação de coluna, o nosso Justify Content vai se comportar de uma forma um pouco diferente. Então, eu vou vir aqui, vou tirar o nosso wrap, vou colocar aqui só Flex Direction para a gente ver como ele vai se comportar. Bom, então vamos lá. Se eu coloquei Center, ele alinhou todos eles no centro da coluna. Se eu colocar Flex Start, a mesma coisa, vou alinhar todos eles no topo da coluna. Se eu colocar Flex End, eu alinho todos eles no final da coluna. E agora, como é que fica os spaces? Bom, funcionam da mesma forma. Então, se eu colocar Space Between, eu vou colocar um espaçamento entre eles o máximo possível, desconsiderando as bordas do meu container. Se eu colocar Space Around, eu vou considerar as bordas, mas o espaçamento entre as bordas vai ser menor do que o espaçamento entre os elementos. E se eu colocar Space Evenly, vai ser o mesmo espaçamento entre bordas e elementos. E quando eu digo borda, eu estou me referindo a essa parte aqui de cima, por exemplo, que essa é a borda, né? Ele está encostando lá em cima na borda do elemento pi e ele está colocando um espaçamento igual entre a distância da borda e a distância para o próximo elemento que ele tem aqui dele. Então, a única diferença, né, quando a gente está com Flex Direction Column e o Row para o Justify Content, é que quando a gente está com Flex Direction Row, a gente vai fazer esse alinhamento no eixo X, então a gente estava alinhando os elementos dessa forma, e quando a gente trocou pro column, a gente fez o alinhamento no eixo Y, então dessa forma aqui. Essa é a diferença. Troquei o Flex Direction, trocou o eixo onde eu vou fazer o alinhamento. E a mesma coisa para o Align Items, mas o Align Items funciona de uma forma um pouquinho diferente. Então, eu vou vir aqui e vou colocar Align Items para os nossos componentes também. Vou colocar Center para a gente começar e vou voltar aqui o meu Flex Direction para Row. Se eu vier aqui, agora a gente consegue ver que os meus elementos não estão lá no topo. Eles estão alinhados no centro também. Então, além de eu ter alinhados eles nesse centro aqui, com o Flex Direction Row, quando eu coloquei o Align Items Center, ele também fez esse alinhamento no centro. Então, agora, o Align Items está olhando para o eixo Y, enquanto o Justify Content está olhando para o eixo X. E quando eu troco o Flex Direction, eles invertem. O outro passa a olhar para o eixo Y, o Justify Content, e o Align Items passa a olhar para o eixo X. Então, é basicamente isso. Então, vamos manipular aqui o nosso Align Items só para entender. Ó. Se eu coloco aqui o mouse em cima, ele já está me mostrando como é que acontece esse alinhamento. Ele está mostrando as duas setinhas alinhando os elementos no meio do eixo Y. Então, se eu trocar aqui pela Flex Start, era o que a gente tinha antes, estavam todos alinhados lá em cima.
Se eu troco para flex end, ele vai alinhar todos lá embaixo. E claro, isso de acordo com o tamanho, né, do elemento pi. No caso aqui, o meu container, ele tem altura de 100 viewport height. Então, ele tem toda essa altura disponível para a gente brincar. Mas se ele tivesse altura menor, ele ia alinhar os elementos no final do elemento pi, né, e no início do elemento pi. Só que a diferença do align items para o justify content é que o align items faz o alinhamento dos elementos no eixo secundário, tá? Não é o eixo onde os elementos são ordenados. Então, a gente não tem as propriedades space, por exemplo. Porque aqui a gente não está alinhando os elementos no eixo onde eles estão ordenados. A gente está alinhando apenas no segundo eixo para que eles fiquem, por exemplo, se eu quero alinhar todos no centro, todos os textos que eles fiquem exatamente no centro, né? Assim, de altura, eu coloco align item center. Se eu quero alinhar eles na base embaixo, coloco flex end. Se eu quero alinhar eles na base de cima, flex start. Então, eu vou criar aqui uma nova div para a gente ver isso acontecendo. Então, aqui embaixo no meu subtítulo, eu vou criar uma nova div que eu vou chamar de texts. E aqui eu vou colocar vários textos. Texto 1. Texto 2, vou colocar um como hora 3, o outro como P, para eles terem um line rate diferente. Texto 4, texto 3, e aqui eu vou colocar como hora 2, texto 5. Vou pegar essa classe texts lá no meu CSS, vou colocar aqui texts, display flex, flex direction, row, então eu quero que fique um ao lado do outro, justify content, flex start, então para eles colarem no início da minha linha, e o align items para a gente fazer o alinhamento e entender. Salvar, voltar para o nosso navegador, e aqui, ó, estão todos os meus textos, bem aqui no meio, ó, a gente consegue ver eles. E o meu container, eu vou voltar para um column. Então, vou voltar para o column, e agora a gente vai ver aqui, um ao lado do outro, esses textos que a gente acabou de criar, porque a gente colocou um flex direction row. E a minha container tá com column, então por isso que os outros elementos, né, estão um abaixo do outro. Então, vamos mexer no align items desse aqui, ó. A gente tá vendo que eles estão no centro, então estão todos alinhados no centro do eixo Y. Se eu colocar flex start, a gente vai alinhar eles todos no topo. Mas a gente consegue ver, por exemplo, que o meu texto 5 não foi para o topo. Por quê? Porque ele tem essa margem aqui, ó. A gente consegue ver que o meu span e o meu texto 1 não tem essa margem. Então, eles conseguiram colar lá em cima. O meu texto 3, o meu texto 4 e o meu texto 5 tem essa margem. Então, mesmo a gente tentando alinhar eles lá em cima, eles não ficaram bem colados lá em cima por causa dessa margem, né, que o navegador coloca por padrão neles. E se eu trocar aqui para flex end, a gente vai ver a mesma coisa acontecer. Então, essa é a diferença entre o justify content e o align items. E a gente tem que sempre se lembrar que quando a gente muda o nosso flex direction, a gente muda o comportamento do justify content e do align items. Bom, pessoal, para esse vídeo foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal para acompanhar mais conteúdos de programação e tecnologia. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o curso que eu mencionei durante o vídeo, para você se aprofundar mais no desenvolvimento front-end, né? Aprimorar suas skills técnicas e suas soft skills também. Bom, pessoal, para esse vídeo foi isso e até o próximo vídeo.